Ela era culta e inteligente, capaz de falar várias línguas, uma autêntica artista. Foi cantora e dançarina, mas era diferente. E aqueles que eram considerados normais a exploraram de forma implacável. Ela era apresentada como a mulher macaco, às vezes como a mulher mais feia do mundo, ou a mulher urso, ou a indescritível, e assim por diante, durante toda a sua vida. E ela não conseguiu paz nem mesmo depois de sua morte. No vídeo de hoje, vamos conhecer mais detalhes da vida de Júlia Pastrana, uma mulher muito talentosa, cantora e dançarina extraordinária, mas que passou a sua vida simplesmente sendo considerada como uma aberração da natureza. Mas antes, peço que se você já está inscrito, dê um like ao vídeo se gostar e deixe o seu comentário. Assim, vocês me ajudam e muito a chegar a novos amantes da história. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais. Hoje eu quero dar as boas-vindas aos novos aristocratas desse canal: Lady Águeda Ubal, Lady Ana, Lady Paloma Angelim e Lord Humberto Saconato. Já fazem parte do exclusivíssimo clube de membros e mecenas do História e Biografia. E se você deseja participar e colaborar com esse canal, é só clicar no botão Seja Membro. De origem indígena, Júlia Pastrana nasceu em algum momento de 1834 no estado de Sinaloa, em uma tribo que era conhecida como os Caçadores de Raízes, que habitavam a região ocidental do México. A menina tinha hipertricose, ou síndrome do homem-lobo, uma condição rara que faz com que a pessoa que a padece tenha o seu rosto e corpo completamente cobertos por pelos longos e lisos. Júlia também tinha as orelhas e o nariz grande, juntamente com um prognatismo causado por duas fileiras irregulares de dentes, que davam ao seu rosto um perfil semelhante ao de um símio. Existem várias versões sobre seu nascimento e infância, e dos seus pais não se sabe quase nada. Existe uma teoria em que ela vivia com a mãe em uma caverna e uns vaqueiros que andavam pelas áreas encontraram as duas e as levaram à cidade. Mas é só uma teoria. O que se sabe de verdade é que Júlia, ainda menina, foi parar na casa do governador de Sinaloa, Pedro Sanches, por volta de 1838, ou seja, na residência do homem mais influente da cidade naquela época. Ela tinha mais ou menos 4 anos. Parece ser que a esposa de Pedro Sanches, o governador, tinha certo apreço por ela, protegendo e educando a menina. Com o tempo, ela passou a ser parte da criadagem da casa. Mas, no referente à educação de Júlia, a esposa do governador não teve que se esforçar muito nessa tarefa. É provável que ela tenha se surpreendido com a inteligência da menina, que aprendeu a ler e escrever rapidamente, além de realizar todos os serviços domésticos da casa. Se sabe que Júlia falava fluentemente o idioma de sua tribo, espanhol, e também aprendeu a falar inglês na casa do governador, sozinha, devido à grande presença de diplomatas e políticos estrangeiros que frequentavam o local. Júlia foi crescendo e se tornando em uma pessoa trabalhadora e habilidosa. Ela gostava muito de costurar e bordar. Desde cedo tornou-se evidente de que ela era muito talentosa nesse aspecto. Ela sempre fazia as suas próprias roupas, bonitos vestidos, bem feitos e adornados. No entanto, não lhe era permitido sair à rua, e a esposa do governador cuidava dela com extremo zelo. Quando chegavam os convidados, Júlia costumava se retirar para os seus aposentos, pois sabia que chamava muito a atenção pela sua aparência peculiar. Apesar da hipertricose que sofria e da mandíbula proeminente e lábios exagerados, quando atingiu a sua altura máxima, ela media apenas 1,37 m, um detalhe a mais que chamava a atenção. Júlia parecia viver mais ou menos feliz naquela casa. Dizem que enquanto lavava a roupa, cantava alto e em bom tom, de forma espontânea, possuindo uma voz assombrosamente melodiosa e bonita. Tanto é que ela cantava em algumas reuniões familiares para animar o ambiente. Naquela época, a escravidão já havia sido abolida no México. Em 1854, quando Júlia já tinha 20 anos, ela saiu da casa do governador.
porque desejava retornar à sua tribo. Mas, durante o trajeto de volta, conheceu um americano chamado Sr. Reitz, que a convenceu a acompanhá-lo em uma turnê. No entanto, outras versões sugerem que, na verdade, ela foi vendida a um administrador da alfândega marítima chamado Francisco Sepúlveda. Essa versão foi relatada pelo historiador, escritor e jornalista mexicano Irineu Paz. Naquela época, os circos frequentemente apresentavam espetáculos conhecidos como freak shows, nos quais pessoas com deformidades, incluindo fraudes inventadas, eram exibidas. Um exemplo é o caso da sereia Fiji, uma montagem de um corpo de peixe com a cabeça de um macaco, que se tornou famosa e era uma grande atração no circo de Phineas Taylor Barnum, pioneiro neste tipo de espetáculo que chegou a fazer fortuna com esse negócio. Apresentava grandes personagens, o menor homem do mundo, o homem mais gordo do mundo, a mulher barbada, entre outros. Em 2017, o ator Hugh Jackman protagonizou um filme relatando a vida de Phineas Taylor Barnum. Naturalmente, outros querem copiar a ideia de Barnum e fazer os seus próprios espetáculos. E nesse contexto surge a figura de Francisco Sepúlveda, que ao visitar a casa do governador, onde Júlia residia, ficou fascinado com ela, mas de uma maneira bastante bizarra. Para ele, Júlia seria ideal para o espetáculo que ele planejava realizar. Ao parecer, ele pediu para comprar Júlia e o governador, que não era um homem muito decente, vendeu a jovem como se fosse uma mercadoria, apesar de que a escravidão já estivesse proibida. Ela então deixou aquele ambiente mais ou menos seguro da casa do governador, onde ao menos tinha uma certa atenção da esposa e tinha suas atividades diárias, para ficar nas mãos desse charlatão que estava interessado apenas em lucrar com ela. Sua intenção era alugá-la, não vendê-la. Ele não planejava se desfazer dela para circos ou casas de espetáculos. Francisco, que agora a possui, decide começar a promovê-la, buscando circos e levando-a para os Estados Unidos. Ele começa a procurar quem possa ajudá-lo a conectá-lo com circenses e encontra um promotor chamado Theodore Lent. Este, diferente de Francisco, sabe cativar as pessoas. Enquanto Francisco mal se comunicava com Júlia e a considerava inferior, Lent se aproxima dela com gentileza e educação, tratando-a muito bem. Júlia se sente confortável com ele e Lent fica impressionado com as suas habilidades. Os dois homens começam a apresentá-la como a mulher macaco e inventam uma história fantasiosa sobre as suas origens, para chamar a atenção do público. A história sugere que a mãe de Júlia foi raptada por indígenas selvagens que a levaram para viver em uma caverna com ursos e orangotangos. Lá, a pobre mulher foi violada e assim nasceu Júlia, o resultado da união macabra entre um macaco e uma mulher. Pensando que essa história venderia bem, eles apresentaram a proposta e mostraram Júlia ao próprio Barnum. No entanto, ele considera a história muito grotesca para o seu público, que inclui crianças. Mais ou menos nesse momento, Theodore Lentz passa a perna em seu amigo Francisco, o que havia comprado Júlia. Com sua habilidade de persuasão, convence Júlia a partir somente com ele, e ela, que sempre fora bem tratada por Lentz, aceita. Francisco Sepúlveda fica furioso. Os dois homens discutem, mas ele perde, porque não tem nenhum vínculo ou compromisso com Júlia. Além disso, Lentz o ameaça com denunciá-lo às autoridades por ter comprado a jovem, o que era um crime. Assim, Lentz fica com Júlia só para ele, e os dois começam uma turnê pelos Estados Unidos com o espetáculo, que se torna um autêntico sucesso, rendendo-lhes muito dinheiro. Lentz era experiente e não apenas exibia Júlia em uma vitrine, ele explorava seus talentos. Ela recebeu aulas de canto e dança e organizaram apresentações em que Júlia cantava e dançava no palco com um véu cobrindo seu rosto, apresentando uma voz preciosa. Havia até um show em que ela cavalgava em um pônei. Embora ela fosse muito talentosa, Lentz sabia que apresentá-la como um ser grotesco e horrível chamaria mais a atenção. Portanto, ela se apresentava sempre com um véu, e no final do espetáculo, ao levantá-lo, as pessoas que antes estavam encantadas com Júlia e seu talento começavam a rir de sua aparência. Eles chegam a Nova York, onde também é um grande sucesso,
e Lentes tenta explorar o negócio ao máximo, chegando a vender ingressos para sua própria casa. A pobre Júlia não tem um minuto de sossego, mesmo em casa, quando está cozinhando algo que ela gosta muito de fazer. As pessoas estão lá, olhando-a, horrorizadas por sua aparência. No entanto, ao mesmo tempo, ficam encantadas com a maneira de Júlia, pois ela é uma pessoa muito sociável. Ela, com muita educação e jeito, serve chá para as pessoas e conversa com elas. É uma jovem culta, ela lê jornais todos os dias, possui uma ótima conversação e tudo está limpo e organizado, e ela sempre está usando um vestido impecável. Lentes vende ingressos para sua casa apenas para pessoas importantes, homens e mulheres ricos da alta sociedade, que sentem curiosidade por ela, mas não querem vê-la no espetáculo. Apesar de tudo, Júlia parece muito confortável nessa situação, mesmo com a enorme exposição e zombaria de sua aparência. Lentes a trata muito bem e ela ganha seu próprio dinheiro com a venda dos ingressos. Ela saiu de uma vida de criada em Sinaloa, das mãos do administrador da alfândega que a tratava como um animal de circo, e agora está em Nova York, em sua própria casa, lidando diretamente com a alta sociedade. A única coisa que ela não podia fazer era sair, e quando saíam juntos, ela sempre usava um grosso véu para que o mistério não fosse revelado, ou seja, para que as pessoas não a vejam e assim não paguem para ir ao seu espetáculo. Em 1857, Lentes leva sua estrela para a Europa e, ao chegar em Londres, Júlia se torna uma sensação imediata, a ponto de que o próprio colégio de dentistas a visita para estudar a configuração de sua mandíbula. E a Sociedade de Biologia também a visita para estudá-la, pois havia a suposição de que não era humana, mas sim de uma outra espécie, híbrida, a união de um orangotango e uma mulher. Os estudiosos e cientistas que examinaram Júlia concordaram que ela não era um híbrido, mas sim uma mulher, um ser humano normal, porém com uma afecção na pele que provocava excesso de pelos e uma mandíbula muito grande, nada mais. Charles Darwin a descreveu da seguinte maneira: Júlia Pastrana é uma dançarina espanhola. Ela era uma mulher extraordinariamente delicada, mas tinha uma barba espessa e uma testa peluda. Foi fotografada e sua pele foi exibida, mas o que nos interessa é que ela tinha uma irregular dupla fileira de dentes, superior e inferior, uma fileira dentro da outra. Devido ao excesso de dentes, sua boca se projetava e seu rosto tinha a aparência de um gorila. Mas o espetáculo deve continuar e Júlia é apresentada como a mulher urso, a mulher mais feia do mundo ou a indescritível. E novamente causa sensação e um grande sucesso e ganha muito dinheiro. A alta sociedade, junto com a realeza britânica, comparece ao seu espetáculo ou a convida para conhecê-la. Júlia e seu agente, Theodore Lentes, viajam para a França, onde Júlia aprende a falar perfeitamente francês e cativa a todos. Durante os espetáculos, muitos homens oferecem dinheiro para dançar com ela. Alguns oferecem uma proposta de casamento. Querem conhecê-la e estar com ela. E Lentes começa a ficar preocupado. Vê que Júlia não é apenas um engendro que pode ser exposto e fica com ciúmes dela e com medo de perdê-la. Começa a conversar com ela dizendo que todos aqueles homens eram pobres e não tinham dinheiro suficiente para mantê-la e a pede em casamento. Mas não se enganem, é verdade que ele sempre a tratou bem e com respeito, mas ele nunca esteve apaixonado por ela e possivelmente nunca teve nenhum sentimento, unicamente a via como a sua galinha dos ovos de ouro. E você vai ver por que no decorrer desse vídeo. O certo é que Júlia aceita se casar com ele e vira a senhora Lentes, ainda que continua se apresentando como Júlia Pastrana, pois o seu nome já era extremamente famoso. O casal, então, viaja para a Alemanha e lá eles encontram problemas. As autoridades consideram que aquele espetáculo era imoral e que não se pode exibir uma pessoa com uma deformidade como se fora um espetáculo. Lentes argumenta que ela é a artista do espetáculo e não de um circo, e que era uma peça de teatro. Ele já havia preparado uma pequena peça, uma comédia, que era mais ou menos assim.
Júlia é uma jovem que está cantando e aparece um jovem que fica encantado com a sua voz e se apaixona por ela e começa a cortejá-la. Ela conversa com ele, ela canta, os dois bailam e ele fica cada vez mais apaixonado, mas ela sempre está com um véu na presença dele. Em alguns momentos da peça, ele deixa o palco e aí Júlia levanta o véu, o que provoca muitas gargalhadas entre o público. Quando ele volta, ela baixa o véu e assim a obra continua até que os dois decidem se casar. No final, quando ele levanta o véu para beijar a noiva e finalmente a vê, sai correndo desesperado e a obra termina provocando muitas gargalhadas. Eles conseguiram lotar o teatro em 2 ou 3 apresentações. A obra é um sucesso absoluto, mas havia policiais infiltrados entre o público e as autoridades novamente proíbem, acham grotesca e reprovável. E Júlia e seu marido Lentz deixam a Alemanha e vão para a Rússia. Novamente, Júlia encanta a todos, incluindo a realeza. Várias duquesas da Rússia czarista a visitam em casa para conversar com ela e algumas tocavam o piano para Júlia cantar. Lentz, o marido, a promove como uma cantora espanhola, embora fosse mexicana. Em 1859, chega a grande notícia. Júlia está esperando um bebê. Há relatos de que ela estava muito feliz e que Lentz desejava que o pequeno fosse realmente igual à mãe para poder exibi-los e seguir com o espetáculo. E Júlia continuou se apresentando sem parar, apesar de estar em um avançado estado de gestação. Chega o momento do parto. Os médicos têm várias preocupações. A primeira delas é a constituição física de Júlia. Ela é uma mulher extremamente pequena. Júlia sofre muito durante o parto e nasce o bebê. É um menininho e tem exatamente a mesma hipertricose. Está coberto de pelo, com uma abundante cabeleira negra. No entanto, para ajudá-lo a nascer, utilizaram técnicas com fórceps metálicos que danificaram gravemente o bebê, que acaba morrendo 35 horas após o nascimento. Por outro lado, Júlia sofre uma grande hemorragia provocada pelo parto. O seu marido, Lentz, continua vendendo ingressos para a performance, mesmo sabendo que ela estava agonizando. E Júlia acaba falecendo apenas 5 dias depois. A grande estrela se apagou com apenas 25 anos de idade. O marido arrasado, triste e desconsolado. E não porque perdeu esposa e filho, e sim porque perdeu a sua máquina de fazer dinheiro. Decide que deve faturar uma última vez às custas de Júlia. E ao invés de enterrá-los, dando-lhes uma sepultura digna e descanso, pega o corpo de sua esposa e do seu bebê e os leva a um instituto anatômico. Vende a um médico que se dedica a embalsamar cadáveres. O doutor, obviamente, produz uma solução de conservação e embalsama ambos os cadáveres com uma aparência muito natural e começa a exibi-los publicamente na própria Universidade de Moscou, com uma suposta exposição científica. Claro que quem entrava pagava para ver os corpos nus do bebê e da mulher. E como é lógico, as pessoas começam a aparecer para ver aqueles cadáveres. Quando Lentz percebe isso, traz consigo a sua certidão de casamento e exige a entrega de sua esposa e filho, argumentando que a sua pobre família está sendo explorada. Quando ele denuncia o médico, as autoridades russas ordenam a entrega imediata dos corpos ao marido, mas ele tem que devolver ao médico o que recebeu pela venda dos corpos e, além disso, pagar o serviço de embalsamamento. E se você pensa que agora ele concederia à sua esposa e filho o merecido descanso e os sepultaria, está completamente enganado. Ele ordena que seja fabricado um vestido similar aos que ela usava nos espetáculos e que seja colocado um suporte nas suas costas para que ela fique reta, enquanto ao bebê, que seja vestido também e colocado em uma espécie de base junto ao cadáver da esposa. Ela não pode mais cantar nem dançar, mas pelo menos as pessoas podem vir vê-la. E assim, ele começa a percorrer a Europa, exibindo o cadáver de sua esposa e do seu bebê, cobrando pela entrada num espetáculo agora terrivelmente grotesco, já que se trata da exibição de 2 cadáveres. Em 1862, apenas 2 anos após a morte de Júlia, ele decidiu voltar para a Inglaterra. Logo, a fama foi minguando e finalmente ele alugou as múmias para um museu itinerante de curiosidades.
Naquela época, ele conheceu outra mulher barbada, com características semelhantes às de Júlia Pastrana. Ele se casou com ela e a chamou de Zenora Pastrana, apresentando-a ao mundo como a irmã de Júlia Pastrana. Novamente, ele conseguiu as múmias que ainda estavam alugadas ao dono do museu itinerante. E agora, os quatro, Lentes, Zenora e os corpos de Júlia e seu filho, iniciaram uma turnê. Zenora e Lentes se estabelecem em São Petersburgo em 1880, mas nessa época, Lentes começa a sofrer de uma doença mental, o que o levou a ser internado em um sanatório e faleceu lá, louco e sem dinheiro. Zenora, a viúva, reivindicou a propriedade das múmias, conseguindo-as em 1889. E os três Pastrana foram novamente exibidos em uma exposição antropológica. Mas, com o tempo, os corpos foram perdendo a forma e a naturalidade, e Zenora as acabou vendendo em 1895 para aquele que desse o maior lance, em uma grande convenção circense em Viena. Zenora se retirou, raspou a barba e se casou novamente com outro homem. Os corpos desaparecem dos olhos do público durante anos e reaparecem na Noruega em 1921, como propriedade do Sr. Lund, que os incluiu em sua Câmara dos Horrores. Durante a ocupação alemã em 1943, foi ordenado que essa coleção fosse destruída, mas o Sr. Lund conseguiu persuadir as autoridades de que a mulher macaco seria adequada para os cofres de Hitler. Júlia e seu filho foram então exibidos nos territórios ocupados pelos alemães. E as múmias estiveram em exibição até 1970, quando houve um protesto durante uma visita dos Estados Unidos e foram retiradas do público e colocadas em um armazém. Alguns vândalos invadiram aquele armazém em agosto de 1976. Eles pegaram os cadáveres, mutilaram e arrastaram, danificando seriamente o corpo do bebê, que ficou completamente destruído, e os restos foram consumidos pelos ratos. Já Júlia perdeu um braço, mas alguém a encontrou e denunciou à polícia. O corpo preservado de Júlia foi roubado novamente em 1979. Após a sua recuperação, foi armazenado no Instituto de Medicina Legal de Oslo e ficou lá sem ser identificado. Somente em 1990 foi identificado como Júlia Pastrana e permaneceu em um caixão lacrado no Departamento de Anatomia da Universidade de Oslo, Noruega. Em 1994, o Senado da Noruega recomendou que os restos daquela mulher fossem enterrados, mas o Ministério da Ciência decidiu preservá-los para que os cientistas pudessem estudá-los no futuro. No entanto, para acessar seus restos, era necessário obter uma permissão especial, concedida apenas a quem demonstrasse interesse científico genuíno. E foi só em 2003 que a artista visual Laura Anderson Barbata conheceu Júlia e se interessou pelo seu caso enquanto colaborava no figurino de uma obra em Nova York intitulada A Verdadeira História da Vida Trágica e da Morte Triunfante de Júlia Pastrana, a mulher mais feia do mundo, do autor inglês Sean Prendergast. Laura Anderson era mexicana e quando soube que os restos mortais de sua conterrânea estavam em um porão do Departamento de Anatomia da Universidade de Oslo, ela tomou a decisão de fazer todo o possível para devolver Júlia à sua terra natal para ser enterrada. Depois de muita luta, papéis e burocracias, em abril de 2012, a universidade finalmente se comprometeu a devolver o corpo de Júlia ao México. Em fevereiro de 2013, os restos mortais de Júlia Pastrana finalmente deixaram aquele porão. Após uma série de cerimônias oficiais e uma missa fúnebre, o caixão coberto de flores foi colocado em um túmulo no cemitério municipal de Sinaloa. E para que ninguém pudesse jamais profanar o seu túmulo, ele foi coberto com paredes de concreto com mais de 1 metro de espessura. No interior, Júlia está vestida com uma vestimenta tradicional mexicana e tem uma foto do seu filhinho colocada em seu peito. Foi enterrada 153 anos após a sua morte e desde então, os seus restos mortais descansam em paz.